Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu único país que vai privatizar a vacina de Covid-19 do planeta, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e hoje a gente vai começar direto no boletim Drag Race, o seu drop semanal de notícias sobre Drag Race, RuPaul, drag queens e correlatos. As irmãs Boleto anunciaram então aí nas suas redes sociais oficiais que está aberta a temporada de casting da quarta temporada de The Blues Brothers Dragula, que vai sim morar a partir de agora no serviço de streaming Shudder, onde elas também produziram e exibiram o especial Resurrection, né, do ano passado. E que é a plataforma de streaming dedicada a terror e horror. E esse vai ser aí o primeiro reality show original da plataforma Shudder, junto com as Boleto. Para além disso, existe a especulação de que realmente a quarta temporada possa estrear ainda esse ano na época do Halloween, como já é tradição das irmãs Boleto, mas o grande destaque fica pro aumento do prêmio para vencedora, $100 mil, chegando aí igualzinho ao prêmio dado nas edições estadunidenses de RuPaul's Drag Race. Além desse anúncio, as irmãs Boleto divulgaram no episódio dessa semana do podcast delas, o The Blues Brothers Creatures of the Night, detalhes sobre o que elas estão procurando no material de casting, quais são os critérios que elas vão usar para selecionar as queens e também como é que está sendo essa produção aí sendo retomada depois de ter sido interrompida por causa da pandemia desde o ano passado, em 2020. Elas deram a solução do Resurrection para trazer aí umas queens temporadas passadas. Enfim, uma especulação que também já aconteceu é que as Boleto já teriam convidado algumas queens que não se inscreveram e que também não participaram de temporadas anteriores do reality. Então, pode ser que a gente ganhe aí uma mistura bem grande de participantes com a já confirmada Saint, a especulação ali de outra Queen de Resurrection que também participaria da quarta temporada, queens convidadas e mais o pessoal que ainda vai se inscrever neste casting call que realmente começou semana passada, então tá bem fresquinho. Então, não sei, né, se você é um ouvinte do The Library is Open e é uma drag monstro que mora nos Estados Unidos da América, não perca a oportunidade de participar da quarta temporada de Blues Brothers Dragula, claro. E nós aqui ansiosíssimos para assistir, ainda mais com essa indicação de que o orçamento, pelos vistos, aumentou bastante. Estamos bem curiosos para ver como é que vai ficar esse programa no Shudder, mesmo porque Resurrection foi perfeito do começo ao fim. Outra novidade que foi anunciada na semana passada foi a data de estreia de RuPaul's Drag Race Down Under. Está programada então para o sábado, dia 1º de maio, e a estreia vai ser simultânea, tanto na exibição no Stan, na Austrália, e no canal neozelandês, e também na Wow Presents Plus, o serviço de streaming da World of Wonder, para o resto do planeta. Isso significa que, de acordo com os nossos cálculos aqui na equipe do The Library is Open, a temporada de Drag Race Down Under vai estrear exatamente uma semana depois da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race Estados Unidos terminar. Ou seja, RuPaul não vai dar descanso para nós esse ano. E por último, a novidade vem do Reino Unido. As Frock Destroyers lançaram uma versão delas próprias de UK Hun, o grande sucesso aí da segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK, com o verso da vencedora, a Queen escocesa Laura Stiene. E eu tenho que dizer que ficou até bem fixe. Eu espero que alguém faça um edit em que junte todas as versões de UK Hun numa versão super extended, assim, maravilhosa. Eu acho que ia ficar fixe. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês escutarem esta maravilha do pop atual. E continua aqui minha torcida de que em algum momento a BBC tome aí uma boa decisão, pelo menos uma única boa decisão em sua puta vida, e coloque alguma das queens ou de grupos de queens de Drag Race UK para representar o Reino Unido no Eurovision. Porque tem sido complicado o Reino Unido, viu? Vou contar isso pra vocês. Vamos agora então para nossa coluna internacional para dar continuidade à nossa saga no estado estadunidense do Arkansas. Vocês lembram que a gente falou sobre 2 leis antitrans que a Câmara do Estado do Arkansas aprovou com bênção aí do governador Asa Hutchinson. Uma delas era sobre
proibir atletas trans de participarem de competições oficiais no estado, e a outra eram as limitações das pessoas trans ao acesso à saúde, dando aí direito de discriminação, entre aspas, às pessoas sobre a justificativa de liberdade religiosa e imperativos morais. Vá lá. Muito bem, houve uma reviravolta, 2 reviravoltas, na verdade, na semana passada. No dia 5, na segunda-feira, o governador, na verdade, anunciou que ele vetou a lei que versava sobre o acesso aos serviços de saúde e o direito de discriminação. Segundo ele próprio, ele disse que, no final das contas, o texto da lei que foi aprovado era abrangente demais, restringia a decisão das pessoas em todos os lados, né, dos serviços de saúde, e mandava uma mensagem errada sobre o estado do Arkansas e que ele não quer mandar essa mensagem para as pessoas. Ele quer que as pessoas trans do estado do Arkansas saibam que elas são amadas. Porém, ele disse isso enquanto se justificava sobre ter assinado 2 leis antitrans que tinham sido aprovadas no estado recentemente. No dia seguinte, no dia 6, as casas legislativas do Arkansas reverteram o veto do governador, porque isso pode ser feito por maioria simples, e reafirmaram então que a HB 1570, que é o nome técnico dessa lei, vai ser aprovada enquanto lei. Só que, como ela foi aprovada enquanto lei a partir de uma segunda votação que sucedeu um veto do governador, significa que ela está aberta a contestações judiciais. E a primeira contestação judicial já começou no dia seguinte, no dia 7 de abril, a partir da ACLU, que é uma das maiores organizações americanas aí de defesa das liberdades e direitos humanos nos Estados Unidos, que já entraram com um processo. Primeiro tem que ser na Justiça do Estado do Arkansas, eles ainda não podem levar direto para uma Justiça Federal, mas já anunciaram que já foi entrado, então, para que essa lei seja derrubada. Então, vai entrar em litígio e a briga vai ser boa, porque essa lei passou, infelizmente, com imensos votos, imensa maioria, nas 2 câmaras da Casas Legislativas do Arkansas. Então vai ser uma briga bem boa. Só resta a gente saber se nessa briga o próprio governador do estado vai continuar a manter a sua posição, pelo menos em relação a essa lei aí do acesso aos serviços médicos e ao direito de discriminação. Como um bônus e uma prova de que eles realmente pretendem transformar o Arkansas no campeão de políticas antitrans dos Estados Unidos, os deputados do estado introduziram um novo projeto de lei no final da semana passada, que vai ser começado aí a ser analisado hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, que basicamente vai permitir que as pessoas que dividirem banheiros públicos com outras pessoas trans possam processar a pessoa e o estabelecimento. Mais detalhes não foram divulgados ainda sobre essa lei, mas é isso, Arkansas aí na cruzada contra pessoas trans, sem tirar o pé do acelerador. Ainda nos Estados Unidos, mas com uma notícia boa, está acontecendo nos Estados Unidos um dos vários testes clínicos de projetos de vacinas contra o HIV nesse momento no mundo. A gente falou bastante aqui do projeto Mosaico, que está acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. Procurem saber, sempre muito importante, porque eles estão procurando participantes no Brasil, não se esqueçam. Mas tem um outro teste clínico de uma outra vacina proposta que está sendo feita pela Scripps Research e a International AIDS Vaccine Initiative. E eles concluíram recentemente uma fase dos testes clínicos com muito sucesso. Por quê? Das 24 pessoas que tomaram a vacina e não o placebo no grupo de 48, 23 delas tiveram a resposta imunológica ideal. O que isso significa? Significa que depois de tomar a vacina e depois de um tempo de acompanhamento, essas pessoas tiveram o seu sistema imunológico estimulado para criar e produzir células capazes de darem imunidade ao HIV. Ou seja, estamos aí testemunhando talvez um novo passo na evolução humana, que é basicamente o que todas essas vacinas fizeram, bem dizer, que é criar células imunologicamente preparadas para resistir ao HIV, que é uma coisa que até o momento não existe. Por exemplo, os tratamentos antirretrovirais e também a PrEP e a PEP, eles são baseados em intervenção química
para que gere a resistência ao HIV. Só que é uma intervenção química que tem que ser mantida, ela não é permanente. A vacina não, a vacina é permanente, como vocês bem sabem. Então temos aí uma coisa inesperada, que é no meio de uma grande pandemia de Covid-19, em que basicamente 80 a 90% do mundo da ciência médica está concentrado no coronavírus, na Covid, nas vacinas da Covid e tratamentos para Covid, temos aí grandes evoluções inesperadas em pelo menos 2 testes diferentes de vacinas propostas contra o HIV. Vamos torcer para que todas elas sejam bem-sucedidas, porque a verdade é que quanto mais, melhor. Voltando a falar então de cruzadas queerfóbicas contra as pessoas LGBTs, através de forças políticas, nós vamos para eles. Eles que são emblemáticos nesse hall, a Rússia. Muito bem, foi aprovada então semana passada uma lei na Rússia que ilegaliza, eu vou repetir, ilegaliza a adoção de crianças por casais formados por pessoas do mesmo sexo e, junto com isso, também proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país de Putin. A lei já foi assinada por ele próprio no último dia 5 e é uma emenda constitucional, ou seja, não é uma lei que pode ser contestada tão facilmente naquele país. Junto com esse pacote de emendas constitucionais, curiosamente também foi aprovado um novo tempo de reeleição e mandato, e então agora o Putin vai poder concorrer por mais 2 mandatos presidenciais de 6 anos e não mais de 5. Muito bem, parabéns então aí à Rússia por ser um país enquanto instituição lixo, e só tenho a lamentar pelas nossas irmãs LGBTs da Rússia que ainda vão ter que aguentar o Putin até 2036 no mínimo, né? Então só nos resta torcer que ele morra antes e que ele não eleja sucessores, vamos dizer assim. Terminando então esse bloco internacional, Down Under, um homem cuja identidade foi protegida, vocês vão entender por quê. Vamos chamar ele de BAQ, que é a identidade que está sendo usada aí pela imprensa, vai ser a pessoa a receber a maior indenização da história na Igreja Católica da Austrália, num caso de pedofilia. Ele tem 58 anos, o BAQ, e ele foi abusado pelo padre Gerald Ridsdale e pelos professores Leo Fitzgerald e Stephen Farrell, quando ele estudava na escola primária dos Meninos Irmãos Cristãos de St. Alypius, em Ballarat, na província de Victoria, entre 1971 e 1973. O padre Gerald Ridsdale já está preso desde 1994, quando ele foi condenado por vários crimes de pedofilia. Ele declarou-se culpado de pelo menos 5 acusações da época por abuso de menores entre os anos de 61 e 88, enquanto era sacerdote no sul da Austrália. Para além disso, depois que ele já tinha sido preso, as autoridades acabaram por descobrir, graças às investigações feitas em cima dele, que na verdade ele fazia parte de uma enorme rede de pedofilia na cidade de Ballarat durante a década de 70, que envolvia muito mais pessoas. Então, na verdade, a prisão dele gerou aí mais prisões de outros pedófilos. Essa indenização, então, para o BAQ será no valor de 1,5 milhão de dólares australianos, o que torna a maior indenização de um caso desse tipo na história da Austrália, mas também uma das maiores já pagas por alguma sucursal, vamos dizer assim, da Igreja Católica num caso de pedofilia no planeta. Os professores, né, os não sacerdotes, o Leo Fitzgerald e Stephen Farrell, também iriam a julgamento aí nessa próxima semana, caso não fosse fechado esse acordo entre a Igreja Católica e a vítima. Eu acho muito interessante a Igreja Católica decidir por um acordo em pagar a indenização, sendo que o padre acusado já está preso. Não entendi muito bem, mas enfim, né? É aquela coisa, se isso fosse a julgamento ia ser explorado pela imprensa, ia sujar a imagem da igreja, e aí talvez o próprio padre nunca mais conseguisse sair da prisão, porque ia adicionar mais uma condenação. Eu acho assim, tudo bem, dinheiro, compensação para a pessoa, mas eu ainda gostaria de ver a imagem da Igreja Católica mais manchada, porque merece. Merece sim, porque essas coisas continuam acontecendo. Só para vocês saberem, tudo que foi descoberto pela justiça australiana
sobre o padre Jared Ridsdale, concluiu que ele abusou de pelo menos 65 crianças ao longo de 30 anos em ofício sacerdótico. Vamos falar então agora de cultura e entretenimento. Foi anunciada semana passada a data de estreia da terceira e última temporada da maravilhosa, incrível, revolucionária série estadunidense Pose. A parte final da saga das nossas heroínas vai estrear então no FX lá nos Estados Unidos no domingo, dia 2 de maio. E o trailer já saiu. Podem procurar no YouTube, nas redes sociais oficiais da série e preparem os lencinhos, hein? Porque vai ser emocionante, com certeza. E nós, no The Libraries Open, vamos falar da série, mas talvez de um jeito diferente, não sei. Não conversamos sobre isso ainda, mas fiquem atentos, porque nós com certeza vamos falar da terceira e última temporada de Pose. Não percam. Falando então um pouco de Brasil, Porto Alegre vai ter um festival dedicado à arte drag. O festival Poa in Drag vai acontecer gratuitamente a partir do dia 20 de abril, obviamente online, pois não estamos ainda podendo fazer festivais como esse de maneira presencial. O festival vai durar então 5 dias, entre o dia 20 e o dia 25 de abril, e para promover nas ruas de Porto Alegre, eles fizeram uma campanha com lambes, né? Em vários lugares aí de Porto Alegre, mostrando várias performers e artistas que vão participar do festival. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o festival Poa in Drag, a gente vai deixar o link do Instagram deles aqui, que é onde eles estão fazendo a divulgação mais assim pesada e constante, né, da programação, das datas, dos artistas e tudo mais. Mas eu já falo que a arroba é Festival Poa in Drag, tudo junto. Vão lá, aconteçam, façam, saibam e acompanhem, porque vai ser bem babadeiro pelo visto, viu? Só para vocês terem uma ideia e um gostinho, o espetáculo de encerramento vai ter a participação especial de Márcia Pantera. Nós teremos um painel de discussão chamado Presença Drag no Cinema e Arte Contemporânea e também um painel de panorama histórico chamado Do Transformismo à Arte Drag, que é uma discussão que sempre acontece no Brasil e eu acho que vai ser babadeira também aí. Então isso é só um gostinho, vão lá conferir a programação correta e participem. E chegamos a ele, infelizmente. Ele que é inescapável e ele que é completamente odiável e odioso. O Manicômio Brasil S.A. desta semana começa falando sobre um absurdo institucional. Não que no governo Bolsonaro eles sejam muito raros e muito surpreendentes, mas tem alguns que até passam dos limites. E olha que os limites no governo Bolsonaro são bem largos, vamos dizer assim. Nós estamos falando da proposta do CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que é uma ideia que o Paulo Guedes tenta emplacar desde o ano passado, mas que, para nossa sorte, está completamente estagnado no Congresso. Não tem relator, não tem cronograma e basicamente ninguém lá está interessado em tratar desse assunto, pelo menos até o momento, para nossa sorte. Porém, nós ainda temos que tomar cuidado porque é uma coisa muito perigosa. Eu vou explicar para vocês. O CBS, a contribuição sobre bens e serviços, é a ideia genial, entre 500 mil aspas, ou seja, só que não, de Paulo Guedes para extinguir e unificar, supostamente, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que são tributações destinadas hoje à receita bruta das empresas. Essa nova proposta do Paulo Guedes, então, diminui esse peso sobre a renda bruta das empresas e redistribui sobre os bens de consumo. Só que o que é que isso significaria? Significaria que a atual imunidade tributária concedida ao mercado editorial no Brasil de livros didáticos e não didáticos deixaria de existir. Mas por que nós estamos falando disso nesse momento específico? Porque a Receita Federal adicionou ao documento oficial de justificativa do porquê essa lei deveria ser aprovada, esse novo imposto ser instituído, etc. e tal, dados supostamente obtidos através de pesquisas de mercado e dados do próprio IBGE em relação ao orçamento das famílias, para dizer que apenas
os ricos leem. Então, a instituição deste novo imposto sobre material literário não afetaria a vida das famílias mais pobres. O CBS, então, forçaria todas as entidades do mercado editorial a pagar uma alíquota de 12% no imposto de renda, que obviamente seria repassado ao consumidor no preço final dos livros. E eu vou repetir, gente, são os livros didáticos e não didáticos, tá? No entanto, um dos outros pontos desse projeto do CBS é justamente uma redução de alíquota de taxação do setor financeiro. Olha só que interessante. Então, quer dizer, a Receita Federal diz que só rico lê pode cobrar mais, ou seja, não tem nenhum tipo de pensamento em relação a, não, vamos estimular as pessoas mais pobres a lerem mais, tornando o acesso ao livro mais fácil. Não, eles não precisam ler, eles já não leem, então bora taxar as pessoas ricas, porque só rico lê. A parte interessante é que as pesquisas de mercado feitas pelo mercado editorial dizem o contrário. Dizem justamente que as pessoas das classes A e B não leem mais. Elas compram mais livros, mas elas não leem mais. As pessoas das classes C e D, principalmente, consomem mais livros em relação de leitura, apesar de não adquirir mais livros. Percebem a diferença e percebem a desonestidade e neoliberalismo predatório desse governo? Muito bem. Repito, para nossa sorte isso está estagnado no Congresso, mas o perigo está à espreita, já que o projeto de lei da instituição desse imposto está lá, prontinho para ser acolhido. Vamos torcer para que ele morra sem sequer ser considerado. Eu acho que durante a pandemia talvez isso realmente não tenha atenção, mas depois... gente, preparem-se. Preparem-se bastante. Falando em preparação, preparem-se também para outra coisa que talvez esteja prestes a acontecer. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo Bolsonaro na Câmara, voltou na semana passada a defender a elaboração de uma nova Constituição. Num artigo publicado na Folha de São Paulo, que dá espaço para esse tipo de discurso, mas enfim, né? Folha de São Paulo, que esperar, nada de bom. Barros defende que a atual Constituição brasileira tem, abre aspas, muitas previsões de direitos e poucas de deveres. A atual Constituição Federal tem 103 vezes a palavra direitos e 9 vezes a palavra deveres. Trata-se, claro, de uma conta que não fecha. Fecha aspas. Dá pra crer numa pessoa desonesta como essa? O objetivo dele é tentar estabelecer um decreto legislativo que deflagre um plebiscito sobre uma nova Assembleia Constituinte. Ele sabia que essas falas dele iam gerar críticas esperadas de, abre aspas, segmentos corporativistas, fecha aspas, a cara de pau, sem limites. E que ele não liga para essas críticas e que ele vai levar em frente esse objetivo e que esse objetivo, na verdade, é um objetivo dele enquanto deputado desde a campanha do seu mandato e não necessariamente uma agenda que está aí no radar do próprio governo Bolsonaro. Enfim, essa história de tem mais direito do que dever é coisa de quê mesmo, gente? Exatamente, governos autoritários, totalitaristas, ditatoriais e fascistas. E então se preparem. Vamos entrar então no assunto da Covid-19, porque semana passada foi um verdadeiro shit show. Desde Bolsonaro se reunindo numa aglomeração, um jantar com empresários da Riachuelo, do BTG, do Habib's, do Hospital Albert Einstein, do Banco Safra, do Grupo Alfa, do SBT, da Fiesp, da CNN, da Jovem Pan e o anfitrião Washington Sinel, que é CEO da empresa de vigilância Gocil, onde o atual presidente do Brasil foi ovacionado pelos empresários num momento em que o país caminha para os mais de 400 mil mortos pela Covid-19 e já atingiu aí a faixa de uma média de 4 mil pessoas mortas por dia pela Covid-19.
passando por um debate na Câmara, no Congresso Federal, para que o Brasil acelere a quebra das patentes das vacinas, que é uma coisa que está sendo discutida mundialmente, inclusive junto com a OMC e a OMS, num consórcio aí de 99 países que apoiam a suspensão das patentes das vacinas para facilitar o acesso, distribuição e produção das várias vacinas no mundo inteiro, principalmente porque os países mais pobres ainda estão excluídos de todo o esforço mundial da vacinação, em que deputados da base governista disseram que não é preciso falar sobre esse assunto porque já está sendo discutido internacionalmente, ao ponto do secretário da Advocacia, da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, o Gianluca Lorenzon, fazer o seguinte questionamento, e eu abro aspas: por que o Brasil busca a solução que nenhum país do mundo buscou, fecha aspas? E ele fala isso como se fosse uma coisa negativa, ou seja, provando aí que é uma pessoa anti-inovação e quer ficar presa nos séculos passados e que não quer que nada mude nunca, absolutamente nada e absolutamente nunca. Desembocando numa defesa do advogado-geral da União, André Mendonça, durante o julgamento no STF sobre a possibilidade de retomada de cultos religiosos presenciais, mesmo durante a pandemia, em que o André Mendonça diz que cristãos estão dispostos a morrer pela sua fé e pela sua liberdade religiosa e cita um trecho da Bíblia. Trecho esse que, na verdade, versa sobre a não obrigatoriedade da religião organizada e dos templos para que uma pessoa possa exercer aí o cristianismo. Ele se contradisse na sua citação bíblica e fez aí um discurso basicamente medieval sobre religião. Mas o nosso top aqui é para falar sobre o projeto de lei 948/2021, que foi aprovado na última quarta-feira, dia 7 de abril, na Câmara dos Deputados e que vai seguir para o Senado agora, que versa sobre a permissão da iniciativa privada para comprar vacinas contra a Covid-19 sem o repasse de doses ao SUS, que é como as coisas estão acontecendo no momento. Gente, é o seguinte, o que isso significa basicamente é que o Brasil vai ter um camarote VIP da vacina e que a vacina vai ser privatizada. O Brasil vai ser o primeiro e único país do mundo a fazer isso se o Senado aprovar a lei e o Bolsonaro assinar, o que ele com certeza vai fazer. Como eu disse, o texto agora vai seguir para o Senado para ser analisado e nós vamos acompanhar de perto este caso. Mas, gente, liguem para os seus senadores, liguem para os seus deputados, se comuniquem com seus parlamentares. Isso não pode acontecer sob nenhuma hipótese, porque o já caótico, supostamente existente Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 já está caótico o suficiente. A gente não precisa que o Estado brasileiro, o SUS, concorra com gente rica. É basicamente isso. E este foi o Manicômio Brasil S.A. dessa semana. O Notícias Quebrando hoje teve informação do Instagram das Bullet Brothers, do Draglicious, do YouTube da Wow Presents, do Twitter do Chris Geidner, do LGBTQ Nation, do Gay Blog BR, do Twitter oficial de Pose, do Congresso em Foco, do B9 e do Twitter do Florentino Júnior. Eu hoje tenho para vocês 3 indicações. A primeira delas é um canal do YouTube, que nós já falamos aqui meio que por cima, mas que eu vou aqui indicar mais profundamente, que é o Philosophy Tube. É um canal em inglês, feito pela Abigail Thorne, que é uma atriz e estudiosa de filosofia do Reino Unido, e que faz vídeos na linha da maravilhosa também ContraPoints, inclusive elas são amigas, e que faz aí vídeos performances, ensaios sobre assuntos filosóficos e sociológicos e tudo mais, e que recentemente publicou um vídeo sobre o novo livro, vamos dizer assim, o livro mais recente do Jordan Peterson, que é aí um intelectual da extrema-direita estadunidense que causa aí muito furor e muita confusão e muitos problemas para as pessoas que pertencem a grupos minorizados. Esse vídeo é realmente muito bom e eu me senti estimulado a indicar o canal da Abigail Thorne essa semana por causa dele, mas eu tenho que dizer que absolutamente todos os vídeos do Philosophy Tube são excelentes, assim como ContraPoints.
E com destaque especial também para o vídeo em que a Abigail anuncia aí a sua, vamos dizer assim, declaração pública como mulher trans, que é um vídeo belíssimo, lindíssimo, emocionante e extremamente inteligente também. Então, Philosophy Tube no YouTube. A minha segunda indicação é um disco. Eu quero que vocês escutem o novo disco da dupla catalã Maria Arnal e Marcel Bagés, que se chama Clamor. É absolutamente lindíssimo, é um estilo musical que eu nem sei muito bem como classificar, porque eles misturam muitos sons eletrônicos e ruídos experimentais com camadas de guitarra e camadas de vozes. A Maria Arnal é uma vocalista assim absolutamente impressionante, e o estilo dela de cantar, como tem muita base nos estilos tanto tradicionais catalães, como uma coisa que é um pouco ali irmã, vá lá, um pouco ali próxima do canto flamenco, fica uma mistura absolutamente interessante. E a maioria das letras são da Maria Arnal, em parceria com o Marcel Bagés, e que também são letras absolutamente maravilhosas. Então escutem aí o disco chamado Clamor, da Maria Arnal e Marcel Bagés. E a minha terceira indicação é um pouco repetida, mas vai valer a pena, eu prometo, é que vocês assistam a segunda e a primeira temporadas ou volumes, como estão chamando ali na plataforma, da série da Netflix, a série audiovisual do Song Exploder. Na segunda temporada nós temos aí um episódio maravilhoso com a Dua Lipa sobre Love Again, que é uma música do Future Nostalgia, e também temos a maravilhosa, inenarravelmente genial Natalia Lafourcade, a cantora, multi-instrumentista e compositora mexicana. Na verdade, existe um episódio do podcast do Song Exploder sobre Hasta la Raíz, com a Natalia Lafourcade, e foi muito interessante depois de escutar, né, na época ainda que ele foi lançado o episódio do podcast, ver agora a versão série de TV, e é absolutamente maravilhoso, gente. O Song Exploder em série audiovisual é tão incrível quanto o Song Exploder podcast, que eu também recomendo aí como um bônus para vocês. Então, vou recapitular. Vejam o canal Philosophy Tube no YouTube. Assistam a série do Song Exploder na Netflix. E ouçam o disco Clamor de Maria Arnal e Marcel Bagés. Como bônus, escutem o podcast do Song Exploder e também escutem o primeiro disco da Maria Arnal e Marcel Bagés, que se chama 45 cérebros e un corazón. O Notícias Quebrando pinga no seu feed toda segunda-feira de manhã e também no nosso YouTube, em youtube.com/TheLibrariesOpenPodcast, o que significa que você pode escutá-lo também no seu serviço de streaming favorito e em qualquer tipo de agregador ou aplicação de podcasts que você prefira usar. Se você tem aí alguma sugestão para a nova Constituição brasileira, você pode mandar para contato@thelibrariesopen.com.br ou então falar conosco nas nossas redes sociais. Somos @Clio Podcast no Twitter e no Instagram. Não se esqueça também de olhar a nossa página de campanha de financiamento coletivo no Apoia-se em apoia.se/TheLibraryIsOpen para saber como contribuir para deixar o nosso podcast cada vez maior e melhor. Então tem várias faixas de apoio, várias recompensas e vários objetivos. Você pode conferir tudo lá. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nessa segunda-feira, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Libraries Open sobre o antepenúltimo, acho eu, não tenho certeza, nem acredito que falta tão pouco para acabar, episódio da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Estejam conosco para participar do chat, conversar sobre tudo, sobre episódio que não teve eliminação e para que é um episódio a mais, enfim. Vamos falar sobre o que aconteceu nesse episódio e vocês vão dizer para quem vocês estão torcendo com a gente ao vivo no chat. Vem conosco, tenham um bom dia, uma ótima semana e beijinhos!
Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Au crrr, au crrr. Ou crrr. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e @LGBTpodcasters no Twitter e no Instagram.